Eu sou Rubiana, tenho 34 anos. O meu encanto pela língua portuguesa surgiu quando eu ainda era uma criancinha, que não sabia nem ler nem escrever, e ganhei um livro do meu pai. Eu sou Marília, tenho 30 anos e desde pequena sempre gostei muito de português. Hoje sou formada como atriz também, além de professora. A gente vai levar para casa de cada um de vocês um pouquinho do nosso olhar e do que a gente aprendeu através dessa nossa paixão pela língua. Nós vamos viajar pelo Brasil levando temas, desafios e ajudando as pessoas a desvendar os segredos da língua portuguesa. Bom, meu nome é Jonatas de Almeida Costa, eu tenho 20 anos, moro em Alvorada, Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Faço jornalismo na PUC e trabalho no jornal Correio do Povo, na redação. Me interessam os assuntos política e economia, mas eu também gosto bastante dos acontecimentos extraordinários, assim, de cobertura de terremotos, desastres naturais, aquela coisa meio macabra. O tempo eu acho que sempre foi e cada vez mais está sendo o inimigo. Os jornalistas têm aquele desejo de querer dar antes, querer ser o primeiro a mostrar aquilo, sabe? Então às vezes fica um erro gritante na manchete e ninguém percebe porque tu tá ali fazendo outra coisa, já que pra ti já passou. A correria faz a gente esquecer das coisas mais básicas, que é olhar um texto, olhar a concordância. Eu encontrei problemas, dificuldades que tu acha que sabe, tu acha que domina e até passa, assim, olhando com um olhar rápido, passa e não tem tantos erros, mas se tu for ver, realmente a norma culta não tá aceitando, não aceita tantas coisas ali que teu olhar deixa passar. Me diz, como foi essa sua opção pelo jornalismo? Eu acho que não tenho, assim, uma data que eu lembre que eu optei pelo jornalismo. Desde que eu conheço por gente, eu gosto de jornalismo e já vou me interessando, olhando, lendo e, enfim, já vai querendo. Tu fica em casa consumindo jornalismo diariamente, né, e fica interessado pela área e tal. Gosto bastante de escrever. Tô sempre na internet, vendo um pouco o que tá acontecendo e tal. Desde pequeno também montava na escola, jornalzinho de escola e tal. E Jonathan, se você pudesse ter uma assessoria, uma contribuição para implementar aí esse teu conhecimento em relação à concordância nominal, você gostaria? Com certeza. Interagindo com a gente, propondo desafios, que a língua fique, né, mais dinâmica. São 2 etapas, uma você vai passar comigo, outra com a Marília, mas tem um desafio final, um grande desafio que você vai precisar realizar no decorrer desse processo. Você deverá nos apresentar a escrita de uma crônica que mostre, que valorize algum atributo, algum aspecto aqui da sua cidade, de Porto Alegre. Porque você está muito acostumado com uma publicação impressa ou via internet. Eu te usei para facilitar. Exatamente. A gente gostaria que você experimentasse esse texto também em outros veículos de comunicação. Essa crônica vai ser lida na TV. Se você cumprir com esse nível de excelência o seu desafio final, você vai ser premiado. Então vamos começar? Você vai para o primeiro desafio agora, uma primeira etapa com dúvidas, mas também que você vai ter que enfrentar aí umas dificuldades. Você topa essa parada, Ivan? Top. Tá pronto? Tô pronto. Eu espero que eu consiga superar e fazer ter um bom resultado final, não só para mostrar que eu consegui, mas poder saber que eu avancei um pouco mais na questão do texto e saber que eu consegui adaptar todas essas regras ao meu dia a dia e conseguir colocar tudo isso em prática num momento final. E aqui começa o nosso primeiro desafio. Você deverá consultar alguns dos vendedores das bancas de frutas e os outros produtos que tem aqui para fazer um levantamento, fazer uma entrevista com eles, perguntar qual é o produto que eles mais vendem ou o produto que eles gostariam assim de dar um upgrade, dar assim uma levantada nas vendas. A partir desse levantamento, você vai sugerir produzir para eles um pequeno slogan, um pequeno anúncio
contribuindo com essas vendas. Sim. Tudo bom? Bom dia. Prazer, Jonatas. Queria saber de ti, o que mais vende aqui e o que menos vende na barraca de vocês? Olha, a nós bastante frutas assim, pêssego, uva, mamão, que mais vende, banana. Nosso carro-chefe mesmo é erva mate e artesanato, né? Agora, e o que menos alface, vende? verduras, as coisas que menos vendem. Esse é o que menos vende? Corte especial pro churrasco. Muito bom, tem pouca gordura. Sim. Os tamancos, hein? Não sei se tu conhece tamanco. E qual que mais sai? Costela. Costela, tradicional. Tradicional. Bom, Jonatas, agora que você fez todo o levantamento, do aquilo que tem vendido muito, tem vendido pouco, coletou boas informações, Boas né? informações. Agora temos a segunda parte do nosso desafio, que é a seguinte. Aqui eu tenho algumas palavras. Muito, pouco, menos, caro, incluso, um e outro e necessário. Essas palavras, elas costumam gerar dúvidas na hora de usarmos a concordância nominal. Sim. E é com elas que você irá criar os seus anúncios lá para contribuir com os vendedores. E aí, Jonatas? Olá, Tudo bom, bom? querido? Como estão os anúncios? Olha, estão feitos, eu acho que... Posso dar uma olhadinha? Que é isso, claro, pode ler. Muito joia. Ô, seu Gilmar, Voltamos. estamos de volta. Tô levando fé em ti, hein? Não, vamos lá. Vamos lá, sobre a erva mate, que mais vende. Pague pouco pelo seu tradicionalismo, passe na casa da erva mate antes de fazer seu chimarrão. E sobre as tamancas lá. Para tirar o pé da lama não é preciso gastar muito. Passe na casa da erva mate e compre seus tamancas. Legal. Aprovado, seu Tá Gilmar? aprovado. Ó, seu bom? Júlio, voltamos. Vamos lá, sobre o corte especial, que é o que não está saindo ainda porque o pessoal não conhece. O corte especial está incluso no cardápio dos melhores churrasqueiros do Rio Grande. Vai deixar de fora do seu? E sobre a picanha. Tradição de gaúcho é assar uma boa picanha, mas não precisa pagar caro por isso. Os melhores cortes pelos menores preços você encontra aqui. O que você achou? Aprovado? Primeiro, das verduras que estavam vendendo pouco. Vamos lá. Deseja muita saúde nessa época do ano? Compre nossas verduras e faça um pedido a menos para o Papai Noel. E... compre as frutas da estação na Banca 11. Aqui elas não são caras, mas continuam ricas em vitaminas. É isso. Foi bom? O primeiro ali, Ih, não aprovou. o segundo foi bom. Você achou a segunda Porque tu boa? tá puxando, né, o cliente, né? As Sim, frutas boas, sim. São ricas em vitaminas. Aí sim, ó. Sim. Essa aí você colocaria na tua banca para fazer o anúncio. O segundo sim. Obrigada, viu, pela sua ajuda aí, tá? Tudo de bom, tchau. Os alunos mesmos resolveram o problema. Quando mesmo está na função de pronome, ele concorda com a palavra que se refere. Você utilizou aqui na questão de muita saúde, né? Deseja muita saúde? Então, saúde, palavra feminina, substantivo feminino, faço a concordância. O corte especial está incluso? Então, incluso, assim como a palavra anexo, ela, por incrível que pareça, recebe, ela é variável, a gente faz a concordância. É comum as pessoas mandarem e-mail e usarem mais o em anexo, né? A locução adverbial. Mas você pode também fazer o uso como sendo adjetivo. Seguem anexas às planilhas. Compre as frutas da estação na Banca 11. Aqui elas não são caras, né? Que a palavra caro também a gente tem que estar atento, porque ela pode ser substantivo, ela pode ser advérbio, ela pode ser adjetivo. Sim. Se ela é adjetivo, faz a concordância. Se ela for um advérbio, fica invariável. Caro é advérbio quando qualifica verbos. Por exemplo, paguei caro por essas frutas. Caro é adjetivo quando qualifica substantivos. Por exemplo, caros amigos. Tradição de gaúcho é assar uma boa picanha, mas não é preciso pagar caro por isso. Os melhores cortes pelos melhores preços você encontra aqui.
Me chamou a atenção o é preciso, porque a gente tem também uma regra do é preciso, é necessário, é bom e o é proibido também. Quando eles estão acompanhados de um artigo, a gente faz a concordância. Então, se eu digo é proibido passagem de pedestres. Sim. Como eu não tenho um termo ali especificando, então eu deixo no masculino. Agora, se eu dissesse é proibida a passagem de pedestres, eu colocaria. Igual é bom. Pimenta é bom para o metabolismo. Agora, a pimenta é boa para o metabolismo. Então, eu preciso estar observando se tem ou não a presença desse artigo ou de um termo determinante, tá? Passe na casa da erva mate antes de preparar o seu chimarrão. Que aqui era o polco, né? Que ele também tem essa variação. Para tirar o pé da lama, não é preciso gastar muito. Passe na casa da erva mate e compre sua tamanca. Aqui também é o muito, né? Muito, muitas, muitos e muitos, tá? Bom, então só lhe resta informar que você cumpriu essa primeira etapa, Jonatas. Foi bem, limpa aí o suor da testa, porque agora, meu caro, eu lhe informo que não terminou. Você está apenas na metade da caminhada para o seu desafio final e quem vai estar com você é a Marília. Vamos lá. Toma um fôlego. Tomar um fôlego e vamos continuar. Então vamos lá. Eu gostaria que você escrevesse um texto falando sobre esse dia a dia no trânsito, sobre a importância da educação no trânsito, usando essas 5 palavras aqui. No próximo bloco, você confere se o Jonatas vai ficar engarrafado com a concordância nominal dessas palavras. Nosso participante de hoje é o Jonatas, um jovem gaúcho estagiário de jornalismo. Ele foi desafiado a escrever uma crônica sobre a cidade onde vive, mas agora sua tarefa é escrever um texto sobre educação no trânsito, não deixando de lado, claro, a concordância nominal. Eu gostaria que você escrevesse um texto falando sobre esse dia a dia no trânsito, sobre a importância da educação no trânsito, usando essas 5 palavras aqui. Eu tô aqui com papel e caneta e vou deixar você bem à vontade aqui. E eu volto daqui a pouquinho para saber o que surgiu. Tá, ok. Sim, então já volto. Boa sorte. Obrigado. E aí, Jonatas? Olá. Tudo bem? Tudo Como bom. é que tá? Tranquilo, eu Terminou? acho. Espero. Sim. Deixa eu ver. Trânsito. As grandes cidades do Brasil e do mundo vivem hoje uma realidade cada vez mais alarmante. Os meios de transporte já não dão conta do grande fluxo de pessoas que vão de um lado a outro da cidade. Muito bom, muito bom. Bom, então aqui você já usou uma palavra que eu tinha proposto para você, meios. A palavra meios, ela tá aqui usada como substantivo, ela pode também ser um adjetivo, um numeral, né? Aqui substantivo, eu tenho um substantivo masculino, tenho um artigo masculino plural acompanhando esse substantivo masculino plural. Concordância perfeita usando a regrinha geral. Meio, quando qualifica substantivos, vira um numeral e é variável. Por exemplo, Jonatas pediu meia jarra de suco. Quando qualifica adjetivos, vira um advérbio e é invariável. Por exemplo, Rubiana está meio cansada. É isso mesmo, né? Exatamente. As autoridades já estão em alerta há bastante tempo, mas pouco foi feito para solucionar o problema. Ok, aqui chamando a atenção das autoridades. Ainda assim, a população tem uma grande parcela de contribuição a ser feita. Isso porque não é só o tempo do nosso dia a dia que é prejudicado, mas o próprio meio ambiente sofre com esse caos. Aqui usando também a palavra próprio, né?
meio ambiente é um substantivo, ele está caracterizando essa expressão aqui, meio ambiente, né? Sim. O próprio meio ambiente. E aqui ele está no singular masculino, a palavra próprio sendo o adjetivo, vai concordar com o substantivo a que ela se refere, né? Tá correto. Quando nos propormos a optar por novos meios de locomoção, estaremos quites, com o nosso dever de cidadãos conscientes de nossa responsabilidade para com a vida em sociedade e o meio ambiente. Nessa última frase a gente tem aí a palavra quites, né? Quites aqui é um adjetivo, tá? Sendo adjetivo, todo adjetivo vai concordar com o substantivo a que ele acompanha, tá? Essas palavras que a gente acaba usando durante todo o dia, sabe como usa e na hora ali, quando ela começou a me explicar como era, por que estava certo, por que estava errado, como eu poderia usar além daquilo que eu fiz, tu acaba percebendo quão vasto é aquele assunto e quão ele pode ser maior do que simplesmente aquilo que está ali escrito. E foi bastante esclarecedor. Como é que tá essa crônica aí? Caminhando? Tá caminhando, tô pensando sobre qual assunto eu vou tocar, porque Porto Alegre, muitas coisas para falar, né? Então, muita coisa. Tô ainda vendo qual assunto eu posso me focar melhor, para desenvolver mais tranquilo, para não ficar muito enrolado e tal. Pelo clima aqui desse texto, vai ser uma coisa muito boa. Para tirar qualquer dúvida sobre esse negócio de tema, por onde começar, às vezes dá aquele branco também, né? Rubiana vai trazer uma pessoa muito legal para falar com você e te dar dicas para caminhar melhor aí com essa crônica, esclarecer possíveis coisas que surjam. Tá ok. Ai, olha elas ali. Luciana Tomé, ela é jornalista, ela é escritora e ela trabalha dentro do mercado editorial, ou seja, ela é uma pessoa bem entendida aí no jornalismo literário e vai poder te dar uma boa assistência. Que bom, espero que me ajude, precisar de ajuda. Tava pensando em alguns temas, né, e acho que o melhor é falar das pessoas de Porto Alegre, porque as pessoas daquele local que fazem aquele local ser ou não aquilo, né? Na realidade, assim, a crônica, ela tem muita relação com o jornalismo, porque ela faz esse retrato do mundo, ela faz com que a pessoa que escreve seja o observador desse mundo onde ela está inserido. Mas ela vai além, porque ela permite que tu use criatividade, que tu coloque um pouco da tua opinião, que tu diga exatamente o que tu tá vendo e como é que tu sente esse assunto que tu tá falando. Então é perfeito falar sobre as pessoas, porque tu também escapa das pautas que são mais usuais no jornalismo, que acabam se concentrando só na informação. Então eu acho que o primeiro caminho tu tá indo na direção certa, eu te diria, tentando deixar o máximo possível o texto interessante, objetivo, mas com criatividade e assim, como eu sei que tu vai fazer uma leitura depois desse texto, presta atenção assim, a frases curtas, a coisas interessantes para não ficar muito massivo, não ficar longo demais. A crônica, quanto mais bem sucedida ela é, mais aproximada ela vai ser do teu leitor, porque ou vai criar identificação, ou vai criar interesse, as pessoas vão gostar de saber sobre aquilo que tu tem a dizer e vão se interessar, inclusive, ver textos futuros teus. Sim. É assim que os grandes cronistas acabam se consolidando. Por isso que tem espaços em jornais, em revistas, porque são coisas do cotidiano, são coisas teoricamente simples, mas que acabam trazendo uma visão da pessoa que escreve. É isso que faz ser muito interessante. E quando tu falas em me colocar no texto, seria para usar em determinado momento dentro do texto a primeira pessoa? Muitos cronistas só escrevem em primeira pessoa. É um texto mais fácil, Jonatas, de fazer. Porque tu vai conseguir construir toda a narrativa te apresentando, dizendo o que é que tu pensa sobre o assunto ou como é que tu viveu esse fato que tu tá contando. Evita um pouco os clichês de daqui a pouco dizer, ou esse texto ficou muito pesado ou ficou muito cafona, o que pode acontecer, é um dos perigos que se tem, mas solta a mão e tenta frases objetivas, te ater ao tema, que tu vai ser bem sucedido. Vou deixar o caderninho aqui com você, a caneta. E aí vocês vão aí nessa lista. Daqui a pouco a gente volta. Vocês ficarem bem à vontade. Obrigado. Vamos pra ver. Você vai ter que escrever sobre as experiências de tu como porto-alegrense que te interessam. Então, qual a diferença entre o texto que é essencialmente jornalístico e a crônica? E aí, gente?
Como é que tá esse papo? Bastante proveitoso. Conseguiu anotar aí tudo? Consegui anotar bastante dicas bastante importantes. Baixar a cabeça e escrever. É isso aí. Luciana, muito obrigada. Eu que agradeço. Viu? Obrigada. Prazer ter você aqui. Vontade Igualmente. de falar mais contigo. Na hora de construir uma coisa mais literária, de construir uma crônica, tem diferença do texto jornalístico normalmente, que é o que eu produzo diariamente. E aí, Jonatas, tudo preparado para a leitura da sua crônica? Tudo preparado. Tá nervoso? Bastante. Sério? Então acho que a gente pode entrar, se preparar lá, Não né? é? Respira fundo. Eu tô louca pra ver como é que você vai cumprir esse desafio. Vamos lá, então. Vamos ver? Vamos. A gente vai ficar ali no cantinho do estúdio para te acompanhar. Tá, ok. Isso aí. Tradição 2.0. Amanhece. Como em toda a metrópole, a segunda-feira chega pulsante. São 6 horas e as luzes vistas pelas janelas dos prédios começam a aparecer. Às 7, as ruas já recebem um número ainda discreto de carros. Aos poucos, as avenidas vão se enchendo. São motos, carros, ônibus, trem, bicicletas. Tudo se movimenta. Todos têm pressa. Uma corrida que está ganha lá pelas 8, 9 da manhã. A primeira etapa, lógico. A partir daí, o dia começa a andar. Ou não. Enfim, são segunda-feiras como em todo canto do mundo, mas com pequenas diferenças, pequenos detalhes. Já dizia o rei que o que importa são os detalhes tão pequenos de nós dois. Nós dois, nós três, nós 1.409.939. Ufa, somos muito. Fazemos parte de uma cidade pulsante, ativa, alegre, viva em sua essência. Para quem quer nos conhecer é que chega com tal propósito, temos muito a oferecer. Nossa história, prédios, ruas, praças e pessoas. Pessoas. É este detalhe que nos identifica e diferencia. Se antes éramos cultos e polidos, hoje prevalece a máxima que temos que manter nossa fama. Talvez memória de nossos antepassados, ou talvez seja apenas manutenção do nosso próprio ego mesmo, sei lá. O que importa é que somos um povo diferente, sem lenço no peito, nem bombacha e tampouco esporas na bota. Orgulhamos de nossa história e cultura, mas aprendemos a nos modernizar. Estamos conectados com o mundo e ainda assim levamos nosso chimarrão para todo canto. Os versos de Mário Quintana continuam em nossas memórias. Hoje, enfeitam os papéis de parede dos desktops gaúchos. O churrasco ainda arde na brasa, mas a carne já pode ser comprada online. São detalhes tão pequenos de nós todos, um tradicionalismo que não morre com a geração Y, apenas se reinventa. Muito bom, Jonatas. Nossa, que incrível! Obrigado. Adorei! Parabéns, Obrigado. você arrasou. Teve uma parte que ele usou muitos, e o muito, né? Então, quando ele colocou aqui, temos muito a oferecer, esse muito com a função de advérbio ficou invariável, né? Então, ele fez esse uso próprio, também apareceu o nosso próprio ego no singular, porque próprio tem a possibilidade também de ir para o plural, faz a variação. E fora que isso são detalhes, assim, no todo do seu texto que ficou belíssimo. Muito bem organizado, muito claro, muito fluido. Ele realmente resgata imagens que a gente pode encontrar pela cidade, o que tem tudo a ver com a crônica, com o gênero que a gente te propôs. Você, nossa, Retratou a gente o vê que a cotidiano. questão da tradição, dos costumes aqui são muito importantes, né? Sim, E isso sim. aparecer na sua voz. A gente espera que você goste e que possa acrescentar aí na sua carreira, na sua vida. Né? Eu acho que você é uma pessoa que tem esse brilhantismo para o texto. O texto um pouco mais literário foi um momento novo. Então fica a nossa contribuição final. Abra para ver se você gosta. Curioso. Olha só, um Porto Alegre, Tabajara Ruas, para ler como um escritor, um guia para quem gosta de livros e para quem quer escrevê-los. Olha, que interessante, gostei sim. Gostei bastante de ter feito o desafio, acho que consegui mostrar o que eu queria mostrar, escrever, colocar no papel e depois ler o que eu queria
exatamente passar para as pessoas, passar de Porto Alegre, e gostei bastante de ter participado do desafio. Acho que as meninas me ajudaram bastante e fiquei feliz com o resultado, fiquei bastante feliz.